Quando falamos sobre universos complexos, ricos em mitologia e cheios de personagens icônicos, poucos conseguem se igualar à grandiosidade do Nasuverso, também conhecido como o universo criado pela Type Moon. Mas como esse fascinante mundo começou? Qual foi sua origem? E como ele se tornou o fenômeno que conhecemos hoje? Tudo começou no final dos anos 90, quando dois visionários japoneses, Kinoko Nazun Takahashi e Takeuchi, decidiram unir suas paixões por literatura, mitologia e arte. Inicialmente, a Type Moon surgiu como um pequeno grupo doujin, lançando obras independentes. Sua primeira grande criação foi Kara no Kyokai, The Garden of Sinners, uma série de histórias que misturava mistério, fantasia e suspense. Essa obra não só conquistou uma base fiel de fãs, como também pavimentou o caminho para o que viria a seguir. Em 2004, o lançamento de Fate Stay Night revolucionou a Type Moon. A visual novel apresentou ao mundo personagens como Shiro Emilia, Saber e Gilgamesh, estabelecendo de vez o Nasuverso como um dos universos mais fascinantes e detalhados da cultura P-Hop. Mas o legado não para por aí. Antes mesmo de Fate ganhar fama, o Nasuverso já explorava outros aspectos intrigantes como Maotsukai no Yoru, o Maoyo, uma obra que nos apresentava um mundo de magos, tradições e mistérios, conectando-se de forma sutil a Kara no Kyokai e Tsukimi. Maoyo tem como foco principal Aoko e Touko, duas personagens maravilhosas que eu curto muito. Cada franquia da Type Moon carrega sua própria identidade única, mas todas compartilham o mesmo universo interconectado, um mundo onde sobrenatural e humano colidem. Hoje, com séries como Fate, Grand Order, que expandiu esse multiverso de forma exponencial, e filmes e animações aclamados como Fate Zero, a Type Moon é uma das maiores potências da indústria. Embora seja factível que muitas pessoas tenham conhecido esse universo por meio de algum doujin mais 18 de Fate ou pelo Astolfo, eu sei que muitos safadinhos que estão assistindo a este vídeo se encaixam em um desses casos. KKKK. Enfim, rapaziada, eu sou muito fã deste universo. Sinceramente, é um dos meus universos preferidos da ficção. Curto muito seus conceitos e personagens. No vídeo de hoje, irei explicar a sua cosmologia. Então, prepare-se para explorar a cosmologia desse universo, mergulhando em seus conceitos fundamentais, como a caixa, avisando de antemão a todos que usarei um pouco de Tier System enquanto explico a cosmologia. Como já disse no canal, eu tento, em minhas análises, agradar ambos os lados, aqueles que não gostam de tal conceito e aqueles que gostam. Por isso, mesmo alguns talvez não gostando de Tier System, irão saber em qual nível o Nasuverso se encontraria nesse sistema de análise e entenderão também o funcionamento da cosmologia. Para quem me pergunta nos comentários qual sistema de Tier eu utilizo, é uma mescla da relatividade infinita com o antigo sistema da VS Battles. Quero deixar algo mais claro que água, deu um trabalho enorme fazer este vídeo. Sério, gente, foi muito trabalhoso produzir este conteúdo. Por isso, peço de coração que curtam o vídeo, façam um comentário e compartilhem para ajudar no engajamento. Realmente, peço de coração esse incentivo e também moral, porque este possivelmente foi o vídeo mais trabalhoso que já fiz. Então, se você curte o meu trabalho aqui no YouTube, não custa nada dar essa moral, pois será muito jubiloso para mim. E sem mais enrolações, bora lá, rapaziada. Vamos começar analisando o planeta da obra, Counterforce, explicando o motivo dele na realidade ser um multiverso. O mundo do Nasuverso é uma entidade cósmica, digamos assim. Ele tem duas consciências dentro dele operando na criação de mundos paralelos e também na proteção do planeta. Uma é a Gaia, é a vontade de sobrevivência do planeta. Gaia protege todas as criaturas da Terra usando espíritos da natureza e criaturas da Terra. E a outra é a Laia, a vontade da humanidade. É o inconsciente coletivo da humanidade e o impulso para sua sobrevivência como um todo. A Laia constantemente afasta a humanidade da extinção. O planeta tem os seus contraguardiões para o proteger de quaisquer ameaças, além de outros mecanismos de defesa como os verdadeiros ancestrais. Os universos presentes no planeta são frequentemente chamados de texturas que compõem o multiverso presente na Counterforce. Os universos são conceituais, e a textura principal ou universo principal vai depender da raça que estiver predominante no planeta. A Counterforce se adapta modificando seus conceitos para se adequar à raça dominante. Por causa disso, quando os deuses eram a raça predominante, a magia presente na Era dos Deuses tinha muito mais poder do que tem hoje em dia com os humanos como a raça predominante, já que todo o conceito de mistério e impossibilidades foi substituído pelo conceito de leis da física. Por conta disso, o planeta, multiverso é frequentemente dividido em eras, onde cada uma delas ocorre quando uma raça está predominante, e as leis dos universos são diferentes para se adequar a essa raça. E as eras são as seguintes: o antigo universo morto, os deuses gregos da obra vieram de lá. 2. O Big Bang. O universo nasceu e recebeu vários visitantes do universo chamado Caos Primordial. 3. Depois da Era do Big Bang tem várias outras eras desconhecidas, até o momento desse vídeo. 4. Era Mesozoica. Ela ficou marcada pela separação da Pangeia e pelo surgimento e extinção dos dinossauros. 5. Era Jurássica. Os dinossauros eram as criaturas predominantes do planeta. 6. Era dos deuses. Os deuses eram as criaturas predominantes do planeta.
7 era das fadas. As fadas eram as criaturas predominantes do planeta. 8 era dos homens. Os humanos eram as criaturas predominantes do planeta. 9 Morte do planeta. É nessa parte da história que se passa Notes. 10 Guerra civil das novas espécies humanas. 11 Ataque dos tipes. 12 Era da vontade. 13 Servante Universe. Como mencionado, a era humana está centrada nos conceitos das leis da física e da matemática. No entanto, existem texturas que transcendem esses conceitos, apresentando níveis de complexidade superiores. Dado que a era humana é predominante e seu futuro está pré-definido, como visto por Solomon, por exemplo, qualquer tentativa de outro universo se sobrepor ao destino da humanidade, como ocorre nos Lost Belts, é instantaneamente eliminada dos universos do planeta. Todos os contos criados por Nazur, Tip e Moon fazem parte desse mundo, porém em universos separados. O universo de Fati, Zero e Fati Grand Order são universos alternativos, não se passando no mesmo universo. Isso reforça a ideia de que o planeta é um multiverso, onde cada franquia da Tip Moon se passa em um universo diferente dentro do mesmo planeta. Em Fati, Steinitch, também há uma afirmação sobre as texturas do universo. Mas Khan sobre o planeta a ser dividido em texturas universais. Dentro do planeta, existem árvores que contêm galáxias inteiras. Cada camada possui seus próprios conceitos e estruturas cosmológicas, e todos os panteões mitológicos existem no planeta, porém em universos separados, onde cada mitologia tem seu próprio universo mitológico. Um exemplo que evidencia isso ocorreu em Fati, Grand Order no segundo Lost Belt, onde Surtur destruiu a camada nórdica inteira, junto com seus 9 universos, provocando o Ragnarok. Quando a humanidade não existia e os deuses eram a raça predominante, dominante do planeta, tudo era movido pelo mistério, onde os deuses personificavam conceitos, e o conceito de magia podia fazer qualquer coisa movido pelo mistério e também pelo milagre. Mas quando a era dos deuses chegou ao fim e a humanidade se tornou a raça predominante do planeta, os conceitos do universo da textura foram adaptados e a magia enfraqueceu, devido à criação dos conceitos das leis da física, matemática. Os deuses e outras criaturas místicas acabaram se retirando para o lado reverso do mundo. Os deuses, conceitos estão presentes em uma camada superior ao mundo, na camada onde as leis da física são, conceitos, habitam, conhecida como lado reverso. Mais menções sobre o planeta ser um multiverso. O mundo tem diferentes camadas, cada uma em uma dimensão diferente, como afirmado por Merlin. Também há menções das texturas serem universos na 7ª singularidade. Star, na 7ª singularidade, Babilônia, explicou que o submundo de Ereshkigal era uma dimensão única, assim como o céu. No entanto, as 3 dimensões, o mundo humano, o submundo e o céu, estavam entrelaçadas e conectadas fisicamente. Somente após o fim da Era dos Deuses essas dimensões foram separadas, pois a nova era que se seguiu já não possuía uma magia poderosa o suficiente para sustentar essa conexão. Assim, as dimensões se tornaram metafísicas, enquanto a conexão física foi desfeita. Isso reforça mais uma vez que as camadas, texturas são dimensões espelho da camada humana, que é um universo infinito. Há mais uma afirmação sobre o planeta a ser um multiverso em Motsukai no Yoru, onde a Oko se refere ao planeta como universo, e ela superou as leis universais do planeta quando alcançou a 5ª magia. O Rei Leão também afirmou na 6ª singularidade que, ao remover as camadas, a verdadeira face do planeta é revelada, um multiverso. No Cervantes Summer Festival, também foi afirmado que as singularidades, texturas são universos. A Makusa Shirou também comentou que o planeta seria um multiverso. Isso é de Fati, Grand Order, Pseudo Singularidade 3, Shimousa. Na última singularidade, Salomão, durante a luta contra a Goetia, essa afirmação também é feita. Os universos das texturas têm qualquer astro incluindo os planetas, estrelas, conceitos e etc. E não são dimensões de bolso. O mais correto é mundo paralelo mesmo. Não importa se assumiu ou não a forma humana. Existem coisas que são lugares e pessoas ao mesmo tempo dentro do verso. Isso foi inspirado na mitologia grega provavelmente. Vale citar que o universo da Start é do mesmo tamanho do da origem que é infinito ou se não maior. Para quem não sabe, existem infinitos maiores que outros nos universos das texturas. Outra coisa que refuta isso das texturas serem dimensões de bolso, é o Lord Elmelo e a Kiara, que confirmam existir incontáveis mundos paralelos. Isso acontece para não limitar o número de possibilidades e sempre surgem novas. Todas as texturas, universos são conceituais. Na Era dos Deuses, os deuses personificavam conceitos e o conceito da sua textura, o universo era muito superior ao conceito de leis da física da textura da humanidade. Em outras palavras, o conceito das leis da física da camada humana é transcendido pelo conceito dos deuses, onde existem camadas com conceitos superiores no planeta. Os universos são infinitos. Existem incontáveis Chaldeas. Chaldeas é o alter ego da Terra. Então, se existem incontáveis Chaldeas, existem infinitas terras no universo. O universo cria infinitas possibilidades, mas só deleta finitas. Apesar de parecer contraditório, existem diferentes tipos de infinitos com tamanhos diferentes. Por exemplo, a quantidade de números inteiros é infinita, mas é menor do que a quantidade de números reais entre 0 e 1.
no contexto da criação de uma quantidade infinita. Se essa quantidade for composta por elementos que podem ser removidos ou eliminados, então a quantidade pode ser diminuída. É como ter uma lista infinita de números inteiros e remover todos os números pares, por exemplo. Embora a lista resultante ainda seja infinita, ela ainda seria menor do que a lista original. Ou seja, ainda é infinito. No Nesuverso, existem camadas, texturas que são dimensionalmente superiores a outras em nível conceitual. Ou seja, existem camadas que são maiores que outras camadas infinitas. Em Lord Elmeloy temos de exemplo uma camada que simplesmente está em expansão infinita e continuará assim. Ou seja, existem camadas, universos com infinitos maiores no planeta. Como eu já disse, o planeta tem infinitas possibilidades, universos, com universos sendo até superiores aos outros em nível conceitual, possuindo um infinito maior. Em Order Call 3, XX-Alter reafirma a existência de infinitos maiores no planeta, possivelmente referindo-se a camadas com infinitos maiores que outras. O inferno presente no planeta é composto por 9 camadas infinitas. As camadas do inferno são texturas. Elas prendem o alvo em uma caminhada infinita pela textura sem que ele consiga sair, algo que foi dito como um loop infinito da montanha. Isso das texturas serem universos é mais explícito no jogo recente de Tsukimi Remake. No jogo quando Shikitono adentra dentro da forma de luz da Arcoeiro Nestud, que seria uma forma muito parecida com a Archetype, Heat, onde ela nessa forma tem todo o poder do planeta e pode até mesmo recriá-lo. Ele afirma quando estava lá dentro dessa forma dela, que lá existiria infinitos universos conceituais. Como Arcoeide é a Archetype, Heat, isso seria literalmente um fato sobre o planeta ser um multiverso infinito. Arcoeiro armazena todas as texturas dentro dela, então é extremamente óbvio a razão das texturas serem universos infinitos. E a Archetype Art é muito mais do que só isso, ela também é a própria Gaia. No evento de Natal, durante a luta entre Kukulkan e Arcoeide, Kukulkan afirma que Arcoeide é o corpo e a mente do planeta. A alma, cérebro e coração do planeta são as mesmas coisas. Ela repousa em Avalon, que é a sexta dimensão. Irei explicar Avalon daqui a pouco. Seu trabalho é criar sementes estelares que irão dar origem a novos mundos que sucederam o original. No contexto seriam mundos tão fortes e extensos como o que já conhecemos. No japonês é deixado claro que as estrelas são feitas com esse propósito. As estrelas forjadas seriam tão fortes quanto o planeta, mas gerar vida inteligente seria o desafio. No caso, vidas inteligentes equiparáveis à humanidade. Vale lembrar que existem milhares de estrelas. Isso é confirmado pela MHX e sua Excalibur. A Excalibur foi forjada no mar interno do planeta com as estrelas. Ele criou as estrelas, que tecem a criação, e Arcoeide faz parte dessa vontade. Avalon é o núcleo do planeta, uma das camadas presentes no lado reverso do mundo. Contém 6 dimensões superiores, o que faria o planeta ser Low Complex Multiversal 6D ou Low 1C 6D. Avalon ser o núcleo do planeta é mais reforçado no Lost Belt 6, já que o Albion cavou até Avalon. Em Garden of Avalon, Jardim de Avalon, Merlin descreve Avalon como o núcleo ou coração de Gaia, a alma do planeta Terra. Ele a define como uma terra no fim do mundo, um mundo livre do declínio e da destruição repetitiva que ocorrem na superfície do planeta, como um ciclo sem fim. Merlin também menciona um reino estrangeiro, distante, que se encontra próximo da história humana, mas sem nenhuma relação com ela. Seu nome é Avalon, o mar interior do planeta, outro nome para a alma do planeta Terra, onde ela repousa. Na tradução direta do japonês para o português, a fala de Merlin é semelhante. É um mundo livre do declínio e da destruição que se repetem na superfície do planeta. Uma terra estrangeira próximo da história dos humanos, mas que nada tem a ver com eles. Seu nome é Avalon, mar interior das estrelas, outro nome para a alma do planeta Terra em seu lugar. Independentemente da tradução, seja para o inglês ou português, o conceito é claro. Avalon representa a essência do planeta, uma dimensão isolada do tempo e dos ciclos de destruição, um refúgio onde a alma de Gaia repousa. No entanto, o planeta teria uma prova de que essas dimensões infinitas superiores mencionadas anteriormente são coerentes e não se contradizem com a sexta dimensão de Avalon, que a obra descreve como algo relacionado ao núcleo do planeta. Essas informações foram reveladas em Order Call 3. A Lua é o sistema de proteção mais forte do planeta. Portanto, Avalon ser 6D não contradiz a ideia de infinitas texturas igual a infinitas dimensões superiores, já que Avalon é apenas um dos sistemas defensivos, não o sistema principal. Kira confirma que a Lua só lida com ameaças exteriores, não com ameaças internas, como as relacionadas à história da humanidade, Beastes, etc. Isso caracteriza um muon câncer. Essas informações, as declarações da existência de infinitas dimensões superiores, texturas com infinitos maiores que outras texturas, e as afirmações de existirem infinitos níveis dentro do planeta, fariam o planeta, Garialaya, inquestionavelmente poder atingir um nível 1B, alto e perversal, além do planeta. Counterforce, existem personagens capazes de transcender o planeta ou destruí-lo, como Goetia, Chaos, Sefar e Aoko. Minimamente eles com êxito seriam Lo 1C, 7D, a um possível 1B. Com tudo isso, o planeta, Counterforce seria, no mínimo, Lo 1C, 6D, podendo ser até mais, pois existem universos superiores com infinitos maiores que outros. Isso poderia ser usado como argumento para elevar o planeta a 1B, como expliquei.
Quem possui o poder de destruir o planeta seria o complexo multiversal 7D, podendo chegar a IB, devido aos infinitos maiores, como mencionei. Agora vamos analisar o universo de Fat Extra. Muroncel, ou universo de Fat Extra CCC é superior a todos os demais universos da obra. A cosmologia é dividida entre o universo observável e o universo registrado. Quem explicou isso nos jogos da franquia de Fat Extra? Aspas para a explicação de Hintusaka. Por outro lado, as leis do universo de registro são diferentes. O universo de registro é percebido como uma existência de dimensões superiores. Pensado como uma existência de dimensões superiores. Vamos lá. Os seres do universo registrado são acima do observável, como explicado na falha da RIM. Certo? Mas o que trabalha com o universo observável? Basicamente, todos os mundos da Quantum Force, já que segundo a falha da RIM, é o Quantum Time Lock que permite o universo se expandir, e o universo se refere ao observável, já que nos databooks de Fat Stella, é dito no contexto de só o observável. Além disso, quando é citado a Muroncel ver e registrar os mundos, é dito que faz ela ser do universo registrado, ou seja, os seres do universo registrado veem os mundos como planos e livros ilustrados para registrar. Nas traduções pode aparecer o universo que percebemos, o da observação, mas basicamente é o universo observável. Então, a Muroncel está além de qualquer outro universo, linha do tempo da obra. Mas o que exatamente é a Muroncel? Vamos explicar isso. A célula lunar é um supercomputador criado por alienígenas, vida inteligente não humana. Consiste em 7 camadas, e passar por elas leva você ao núcleo das células lunares. A célula lunar foi feita para observar e registrar tudo na Terra e sobre a Terra desde a sua existência. A Serap, por outro lado, é um mundo artificial criado dentro da Muroncel. Ele registra a Terra, que também tem infinitas possibilidades. Ou seja, a Muroncel contém infinitas possibilidades. Com manipulação dos números imaginários, a Muroncel acabou criando 8 dimensões superiores, como afirmado por BB. E sim, isso é válido. A desculpa esfarrapada sobre ser uma simulação não cola. O conceito da Muroncel e também o que foi afirmado no jogo refuta essa hipótese. Quem afirma isto nunca sequer jogou os jogos. Nero afirma que os servos da Muroncel são reais, reforçando que o nível de poder deles lá é coerente e o que acontece na Muroncel é totalmente válido. Nero também afirma que as experiências dentro da Muroncel são reais e genuínas. Outra prova sobre a Muroncel ser de fato algo conceitual, apareceu em FGO com a Paper Muron, que seria uma estrutura da Muroncel capaz de afetar o universo criando uma singularidade. Ou seja, a Muroncel pode afetar a realidade. Nem é preciso explicar muito a razão de ser óbvio o motivo disto provar o que estou afirmando. Também é afirmado que a Paper Muron copiou tudo do mundo exterior. Isso tudo faz da Muroncel no mínimo Muroncel 8D e quem puder destruir a Muroncel ou ter um poder superior ao dela, como o Gilgamesh, tem falas em extra sobre ele ter um poder além da Muroncel, pegariam um nível ou complexo multiversal 9D. Pela Muroncel ser acima do planeta, poderíamos argumentar um Igum Beatelo ou um A por causa dos infinitos maiores, como já mencionei anteriormente. Vou analisar agora as entidades de dimensão superior presentes no Nesuverso, os Truidaemons e os Outergods. Uma dessas entidades pode até mesmo possuir uma dimensionalidade infinita. Truidaemons. Os Truidaemons são uma das entidades mais fortes do Nesuverso, sendo completamente além da compreensão humana e sendo tratados como o maior obstáculo da humanidade em todo o Nesuverso. Suas formas de vida de dimensão superior que transcendem o universo existem em uma esfera diferente da civilização. Sua existência é semelhante aos horrores cósmicos. Outergods. Outergods, no jogo Fat, Grand Order, é confirmado por Lavinia a existência de todas as possíveis dimensões dentro das 6 portas, que abrangem todas as dimensões possíveis, incluindo aquelas geradas ao longo de todo o espaço-tempo. Isso sobre Abigail afirmar isto dos portões é do evento de Fat, Grand Order Salem. Podemos confiar em Abigail porque ela está fundida com um Outergod que está além do conceito dimensional e além de todas as dimensões e universos do Nesuverso. Abigail possui a chave de prata, permitindo-lhe alcançar os limites do mundo. Abigail se tornou uma chave de prata viva, assim ela pode acessar todos os níveis de portas ligadas pelo espaço-tempo. Resumindo, Abigail afirma que as portas abrangem toda a totalidade do espaço-tempo, formando os eixos espaciais. Lavinia complementa dizendo que as portas abrangem todas as possíveis dimensões. Com as afirmações de Kara no Kyokai, Fat Zero e de Nazu, podemos inferir a existência de infinitas dimensões superiores no universo, devido à confirmação de todas as teorias dimensionais. Isso sugere a existência de infinitas dimensões superiores incontáveis. Ficou muito óbvio que os Outergods são claramente inspirados nos deuses de H.P. Lovecraft. Fat fez questão de mencionar os portões e até mesmo a chave de prata, ou seja, não é uma mera inspiração, a obra tem esse conceito. Nos contos de H.P. Lovecraft, especificamente em T. Silver Key a chave de prata, é afirmado que os portões do Yog-Sothoth são infinitos ciclos de transcendência. Isso colabora ainda mais para os Outergods e os portões no Nesuverso serem iguais ao universo de H.P. Lovecraft, possuindo infinitas dimensões superiores. Com isso, os Outergods, e possivelmente os Truidaemons, alcançariam facilmente um nível Igum B, podendo até atingi-lo um A, caso sejam superiores ao planeta e os seus infinitos. No entanto, essa questão ainda não foi abordada no Nesuverso.
Portanto, os Outer Gods podem ou não estar acima do planeta. Particularmente, acredito que eles não estão acima. 6D. Se ignorarmos o conceito da chave de prata e dos portões, estaremos, na minha opinião, enfraquecendo-os. Vamos analisar agora o Imaginary Number Space, traduzido como Espaço dos Números Imaginários, abreviado como INS. Até mesmo o mais poderoso dos Outer Gods teria dificuldade extrema apenas de passar pelo Imaginary Number Space, podendo ser morto caso cometa o menor dos erros. Ou seja, os números imaginários são acima das dimensões superiores dos Outer Gods. O INS faz as pessoas vagarem eternamente como números aleatórios não fixos, e poderia fazer a existência do ser entrar em colapso. INS é um plano dimensional superior, um plano onde direção, distância, tempo mudam aleatoriamente, eles não podem ser definidos. Usando os números imaginários você pode manipular as dimensões superiores, aumentando a sua dimensionalidade. INS é um espaço plenamente conceitual, lógica, espaço, tempo, distância, vazio e todos os conceitos existentes são irrelevantes. Dentro do INS existe o caos primordial que é a origem de todos os conceitos de dualidade, contendo todas as possibilidades, uma coisa que antecede a própria dualidade, um território observável. Existe o espaço do número imaginário que é também a origem de todos os conceitos de dualidade mas no estado negativo, imaginário, contendo todas as possibilidades, um território não observável. Conclui-se que ambos são a mesma origem de todos os conceitos de dualidade, antecedem os conceitos de dualidade, mas ambos como dois lados opostos de uma moeda, positivo e negativo, enquanto o divino INS existir, os números imaginários e os números reais são intocáveis, impossíveis de se encostar. Se os números imaginários são além dos Outer Gods, dá para argumentarmos a partir daqui um nível 1/1 a 100% cravado. Item provas de haver RF, realidade transcende ficção. No Nesuverso, Rin explica como as dimensões superiores no Nesuverso funcionam. As dimensões superiores veem cada faceta das dimensões inferiores como um pergaminho, livro. O que significa que os seres de dimensões superiores são inteiramente superiores aos seres de dimensões inferiores. Apenas a existência é básica em dimensões superiores. BB, que obteve uma perspectiva dimensional superior, poderia ver todo o tempo linear e todos os multiversos dentro da célula lunar como um livro e, consequentemente, ver todo o passado, presente e futuro das dimensões inferiores. Dentro do mundo de Tsukimi, é explicado que uma certa personagem chamada Kiara Session ganhou sentidos dimensionais superiores, o que foi suficiente para torná-la onipotente em dimensões inferiores. Mas porque seu corpo ainda era de dimensão inferior, ela ainda estava à mercê dos seres de dimensão superior. Assim, ela retornou ao seu eu de dimensão inferior e perdeu os seus sentidos de dimensão superior. Os espíritos heróicos também são considerados de uma dimensão superior. Agora vou explicar os espíritos heróicos, o que eles são. Para invocar um espírito heróico, é necessária uma autoridade exercida por um ser sobrenatural, como um mundo ou divindade. Esses espíritos são heróis cujas almas foram preservadas no trono dos heróis, transcendendo espaço e tempo, podendo ser invocados em qualquer dimensão. Alguns servos são baseados em lendas e representam conceitos abstratos, também sendo de dimensão superior. A principal diferença entre espíritos heróicos e servos é que os primeiros pertencem a Counterforce, enquanto os servos são familiares invocados por magos. Quando um servo morre, sua existência retorna ao trono dos heróis. Resumo: espíritos heróicos e servos transcendem espaço e tempo, sendo de dimensão superior. Eles podem ser invocados por uma autoridade sobrenatural, com os espíritos heróicos ligados à proteção da humanidade e os servos como familiares dos magos. Star também afirma isso. Meu antigo eu, Inanna, que vive em uma dimensão superior, não é tão humano quanto sou agora. Também tem menções de dimensão superior por meio dos números imaginários, como já mostrei. Os personagens são descritos como existências de dimensão superior, incluindo Avalon, espíritos heróicos e Outer Gods, conforme indicado pelo kanji japonês que significa dimensão superior. O espaço de números imaginários é uma dimensão superior de números complexos, fonte de informações pobres. A realidade é composta por números reais. Agora finalmente vamos analisar o plano mais poderoso e transcendental do verso, a raiz, a caixa, Voitiki, está além de tudo isso, sendo a origem e fim de tudo. Ela vê todo o verso como nada menos do que um sonho. Voitiki tem todos os poderes e atos do verso e está além do verso. Devido à sua conexão com a raiz, isso essencialmente transforma a saber em uma concessão onipotente de desejos, e torna suas estatísticas e parâmetros sem sentido e irrelevantes. Devido à sua conexão com o redemoinho do Hot, o sabre pode manipular o próprio Hot e alcançar essencialmente qualquer coisa possível dentro de todo o Nesuverso. Na Light Novel de Fati, 0, a caixa, raiz é descrita como estando além, dominando as teorias dimensionais. Também há uma fala do autor da obra, o Nazu, se não me engano, sobre a caixa estar no topo, além dessas teorias. Informações extras. Ela é capaz de matar informações, possui a capacidade de matar o conceito de você. Ela é capaz de ver o destino de todas as coisas. Ela é capaz até de cortar e apagar o próprio conceito de infinito. Ela reconhece imperfeições inerentes a todos os aspectos da realidade,
a ponto de até mesmo imaginar a cessação conceitual de entidades, objetos e ideias que já foram predeterminadas pela estrutura da existência. Na visual novel de Fatih, Steinitz, Elias Viel afirmou que a caixa está além ou no topo de todas as teorias dimensionais envolvendo dimensionalidade. Em japonês ela diz praticamente a mesma coisa. Conceitos como arte, biologia, linguagem, física, filosofia, magia, entre outros, são todos conceitos criados pela raiz e transcendidos por ela. A caixa, raiz é o início e o fim de tudo, estando além de tudo. Em outras obras como em Lord Elmeloe, também é afirmado que ela está além de teorias físicas, como o conceito de 0 igual 1, sendo o epicentro de origem e fim de tudo. Como visto em Kara no Kyokai, Wojcicki percebe todo o Nezuverso como um sonho. Esta é a verdadeira essência de Shiki, o ser mais poderoso dentro do Nezuverso. A verdadeira Shiki é o vazio. Ela está conectada à caixa, tornando tudo muito fútil para ela, já que sabe de tudo o que vai acontecer e tem a capacidade de fazer literalmente qualquer coisa. Por causa disso, ela criou suas outras duas personalidades, uma feminina, Shiki, e uma masculina, Shiki. Wojcicki é a própria caixa/raiz. Seu corpo é como o vazio, seu verdadeiro ser é o nada, a caixa. Ela representa a morte, o fim de tudo. Wojcicki seria como a deusa onipotente do Nezuverso. Ela mesma afirma que poderia recriar todo o universo do Nezuverso caso essa fosse sua vontade. Wojcicki está diretamente ligada à origem e ao fim de tudo, a caixa. Como ela disse a Mikile Kokutou, ela é capaz de realizar qualquer coisa, oferecendo-lhe a oportunidade de fazer um desejo, garantindo que ela possa realizá-lo. No terceiro volume da Light Novel original em japonês, é dito que a verdadeira Shiki é o vazio. Essa é a sua verdadeira essência, a personalidade original, tendo criado seus outros lados, Yin e Yang. A personalidade feminina de Shiki obteve o poder de matar qualquer coisa após ter ficado 2 anos em coma, olhando o vazio de seu verdadeiro eu, a Wojcicki. Aspas para a afirmação da Wojcicki. Minha origem é o vazio. Por isso, o corpo que pertence a Shiki enxerga a morte. Durante 2 anos, enquanto esteve em coma, incapaz de ver o mundo exterior, Shiki apenas olhou fixamente para o vazio que arriou Shiki. E foi assim que aprendeu a sentir a morte. Shiki flutuou o tempo todo naquele mar chamado vórtice da origem. Apenas ela, mantendo sua forma dentro do vazio. Se sua origem realmente fosse o vazio, então talvez seu desejo fosse reduzir tudo ao nada. Por isso, sem exceção, Shiki poderia matar qualquer coisa. Wojcicki está conectada ao redemoinho da origem de certa forma, sendo ele também. E a Wojcicki afirma poder fazer qualquer coisa. A light novel japonesa diz praticamente a mesma coisa que os filmes, mas adiciona algumas informações extras que foram cortadas. Em Maoyo, Aoko explica a Sojoro que o redemoinho da raiz registra e contém tudo desde o início, mesmo que tudo seja destruído. Ela sugere a possível existência do deus cristão dentro da raiz, a caixa, onde alcançar a raiz concede o uso da verdadeira magia e a elevação a um estado semelhante ao deus. Quando Sojoro pergunta sobre a semelhança com o shintoísmo, Aoko indica que há deuses em tudo, mas também uma força maior que precede tudo. Isso implica a existência de um deus maior dentro da raiz, sugerindo que uma conexão forte com ela pode equiparar alguém ao deus cristão, como no caso de Shiki, a mais poderosa do verso. Na visual novel original em japonês, Aoko expressa essencialmente as mesmas ideias. Até a palavra impossível é redefinida pela raiz sem sequer capturar a verdadeira essência de sua divina inefabilidade. A raiz manipula a matemática. Ela manipula os Nark plano, que é uma contradição matemática. A raiz, a caixa segue um conceito bem semelhante ao infinito absoluto. Ela tem todos os infinitos sendo o único e verdadeiro infinito, possuindo todos os cardinais mais baixos. A caixa também é completamente além das infinitas, possíveis infinitas, dimensões superiores dos portões que Abigail apresentou na singularidade de Salem e as possíveis infinitas dimensões superiores do planeta. Para encerrar este tópico, irei refutar as mentiras sobre Musashi ter cortado a raiz. Muitos afirmam isso devido ao seu estado zero, que lhe permite cortar o vazio. Vou explicar o zero de Musashi, que também se aplica a Shiki, sem ser a Void. Para isso, usarei uma entrevista de Nas onde ele responde a uma pergunta sobre o assunto. Aproveitando a oportunidade, gostaria de perguntar também sobre Miyamoto Musashi. Se bem me lembro, em Fatih, Steinitz havia uma fala como, seja na direção do futuro ou do passado, o destino final é zero. O conceito de vazio ser igual a zero, mencionado por Musashi, seria algo semelhante à origem? Nazu, não é bem isso. Ao pesquisar sobre o Miyamoto Musashi histórico, percebi que o conceito de vazio entrou no Japão através do budismo justamente na mesma época. Por isso, acho impressionante que seu pai tenha adotado o nome Munizai naquela época. Ao aprofundar essa questão, concluí que cortar aquilo que não tem forma seria o ponto de chegada da Musashi feminina em FGO enquanto escrevi o evento Miyamoto Musashi Experience Quest. Também precisava pensar no conceito geral da parte 2. Ao pesquisar documentos gregos, cheguei até o conceito de caos. Nesse caso, então, só poderia ser Musashi a cortar. Muramasa não também diz, quando se corta algo sem forma, pode-se ver a verdadeira essência. Miyamoto Musashi aparece em várias obras de ficção, mas se fossemos incluí-la, queríamos criar uma versão que tivesse um significado dentro da história.
Se, no final, ela cortasse o vazio, tivesse feito tudo até o fim e desaparecesse além do zero, então haveria sentido em incluí-la. Portanto, não tem relação com a origem da magia ou algo do tipo. Resumindo, não, Musashi não alcançou a raiz e nem a cortou. Com base em tudo que eu apresentei e nas informações do verso, na minha opinião, o verso seria classificado como uma barra e um A, podendo alcançar um possível Tier 0. E assim concluímos a explicação sobre a cosmologia do Nasuverso. Como mencionado, este vídeo exige um grande esforço para reunir e apresentar todas essas informações de forma clara e detalhada. Por isso, se você apreciou o conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, pois isso ajuda imensamente na continuidade desse trabalho. Agradeço a todos que assistiram até o final. Caso haja alguma discordância ou ponto que queiram debater, sintam-se à vontade para compartilhar suas opiniões nos comentários, sempre com respeito. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Este vídeo deu um trabalho enorme para ser feito, então fortaleça deixando a curtida, compartilhando e comentando para ajudar no engajamento. Quem não fizer isso é um corno, teme miserável. In shadows dark she fights the night, blade like lightning, swift and bright. Her name a whisper in the gloom, the goddess guards the ancient tomb.